Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Sexta-feira, sextou, todo mundo alegre. Muita gente já nas festas da firma. Hoje aqui no ICL é dia da festa da firma, portanto não vai ter expediente aqui na parte da tarde. Os nossos colegas felizardos do N2, do Urgente e todo mundo vai estar lá numa quadra disputando beach tênis aqui em São Paulo hoje para comemorar o final de um ano que foi muito bom para nós aqui e que a gente espera que tenha sido bom para você e que a gente tenha ajudado você a tocar o seu barquinho aí ao longo desse tumultuado 2025, né? Então, estamos começando aqui mais uma edição do nosso Desperta, são 7 horas da manhã, eu sou o Fábio Panunzio e os destaques do dia são os seguintes. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, vai acontecer o sorteio das chaves da Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, tá? Uma Copa do Mundo que será realizada pela primeira vez em 3 países diferentes. Daqui a pouco o Alex vai informar como é que vai ser esse sorteio que acontece a partir das 2 da tarde, né? E na nossa seara, a seara da política, nós tivemos ontem um dia movimentado e teremos provavelmente uma sexta-feira não muito diferente disso. Vamos lá. O que aconteceu? Flávio Dino, né, o nosso salvador no Supremo Tribunal Federal, ontem ele cortou o barato, mandou parar a gastança com emendas parlamentares dos deputados fujões, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Os dois que estão foragidos lá nos Estados Unidos por terem sido, um porque detratou o país e começou uma campanha insidiosa que vai acabar por condená-lo, o outro porque já foi condenado, né? Por um monte de coisa aí, porque presidia a BIM paralela, enfim, você já sabe da história toda. Mas eles empenharam 80 milhões de reais, tá? E o Flávio Dino falou, ó, não é para pagar, proibiu o governo federal de fazer esses pagamentos, né? Gente, uma curiosidade do dia de hoje, daqui a pouco o Lula Costa Pinto vai contar pra gente o que é isso, mas talvez tenham descoberto a causa do mau humor do Alcolumbre. Ele tá tomando Monjauro, sabia? Não parece mais magro para mim, parece para você? Não estou notando nenhuma diferença. O curioso é quem deu o Monjauro. Sabe quem é? Beto Louco. Lembra dele? Aquele cabeça do PCC, que tem uma usina de álcool aqui em São Paulo e controla uma malha de postos que distribuem gasolina adulterada para o PCC. Esse aí deu de presente para o Alcolumbre Monjauro, que deve estar deixando o presidente do Senado de mau humor. Talvez isso explique o comportamento presente dele, tá? É óbvio que essa relação quem está estabelecendo sou eu aqui, tá bom? É só uma brincadeira para dizer para vocês, mas a história do Monjauro é verdadeira, tá? Olha só o nível de relação, né, insidiosa que os poderosos do Brasil mantêm com esses cabeças do crime organizado, né? O Congresso aprovou a LDO. Nossa, que novidade! Pois é, mas a LDO devia ser aprovada em julho, pelo que diz a Constituição brasileira, né? E antes do recesso sair, antes do Congresso entrar nas férias do meio do ano. Mas não, aprovaram só agora e, como vocês sabem, a LDO é a lei que estabelece as diretrizes sobre as quais depois é aprovado o orçamento da União, que ainda está pendente lá no Congresso Nacional. E ao aprovar a LDO, o Congresso sequestrou boa parte do orçamento da União, mandando o Lula pagar pelo menos 65% das emendas previstas para o ano que vem, antes das eleições, né? Ou seja, um presentão para aqueles que detêm mandato parlamentar e uma vantagem sobre aqueles que querem entrar na política, mas não têm dinheiro para comprar voto, como tem deputados e senadores do Brasil, dinheiro público, né, que jorra das cornucópias do poder aí no Brasil inteiro e que estão transformando o Congresso numa caixa de eco do pior reacionarismo e fisiologismo da história. E o presidente Lula criticou esse sequestro. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso, tá bom? Ao mesmo tempo em que o governo tem dificuldades, né, no Congresso Nacional, a sabatina do Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente da República para substituir o ministro Luiz Roberto Barroso, vai mesmo ficando para 2026. Ontem, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, confirmou isso. E olha, uma boa notícia, principalmente para a população do estado de São Paulo e, quiçá, da população do Brasil. Porque o TRE manteve a condenação daquele vigarista da política chamado Pablo Marçal, que transtornou todo o ambiente da eleição municipal do ano passado e acabou levando uma cadeirada do Datena. Então, ele continua condenado a 8 anos de inelegibilidade, tá? Quem sabe se ao longo desse recesso ele não desiste da atividade política e vai cuidar só dos negócios dele, já que é um multimilionário aí que ganhou dinheiro, inclusive enganando pessoas na internet,
né? Mas das eleições não participa mais. Vai poder ser coach, levar o pessoal para as roubadas dele lá no Pico da Neblina, mas na política, nos próximos 8 anos, estamos livres desse estrupício, tá? Esses são os destaques dessa edição de hoje aqui do nosso Desperta. E eu vou começar aqui o meu bate-papo com o Alex hoje falando sobre assuntos relacionados ao futebol. Temos 2 fatos hoje importantes, tá? Um é... Oi, Alex, bom dia. Já bom chegou dia, aí? Panus, tudo bem? Tudo bem? Já estava aqui na espera. Ô, louco, eu tô aqui olhando meu roteiro aqui, tô descuidando do vídeo. Alex, vamos lá, sorteio da Copa do Mundo. Como é que vai ser? Vai ser 2 da tarde lá em Washington, né? O que vai acontecer? Isso mesmo, bom dia Panuso, bom dia comunidade, Muito bom primeiramente, sextamos. E hoje, 2 horas da tarde, irá acontecer ali no Centro Kennedy o sorteio da Copa do Mundo. E a gente, nós brasileiros, estamos ansiosos para ver quem vai ser os adversários ali do tão sonhado Hexa. Lembrando, Panuso, que a Copa do Mundo vai acontecer ali nos Estados Unidos, México e no Canadá no ano que vem. E vai ser o novo formato da Copa do Mundo, serão 12 grupos, diferentemente do que era anteriormente, que era 8 grupos ali. E a seleção, eu ia falar o Palmeiras, porque a seleção... É quase a mesma coisa, né? Sim. Tirando o Flamengo, é quase a mesma coisa. Sim. E a seleção brasileira, Panuso, pode enfrentar até 2 europeus por grupo. E a Croácia, que foi nosso algoz ali em 2022, pode ser uma das sorteadas, porque está no pote 2. Então vamos aguardar para ver como vai ser os grupos. E segunda-feira a gente traz um resuminho do que melhor vai acontecer hoje ali, Panuso. É uma curiosidade também que eu tomei conhecimento, embora o futebol não seja a minha praia, mas o álbum de figurinhas também vai ser lançado hoje, né? Agora é interessante porque ninguém sabe qual é a escalação das seleções até agora, né? Então o álbum de figurinhas dos jogadores brasileiros aqui, por exemplo, é uma incógnita, porque isso vive acontecendo, né? O jogador não é escalado, mas está lá, o álbum já está pronto, e ele acaba entrando para a galeria de craques aí, né? Mesmo não disputando a Copa. Isso mesmo, alguns se machucam e nem são relacionados. Eu mesmo já tentei, em 2022 tentei colecionar, mas parei no meio do caminho, muito caro. Eu achei que você ia dizer assim, eu mesmo em 2022 eu era um fui atleta. Escalado e acabei não indo. Bom, Alex, deixa eu te falar uma coisa. Com relação aos escândalos do futebol aí, sim, tem gente aí que está pendurada, né, com o risco de ser condenada por estelionato esportivo. Conta pra gente o que é isso, por favor. Bora lá, Panuso. Então, o Bruno Henrique, que já foi julgado ali pela aquela forçação do cartão amarelo em 2023 no jogo contra o Santos, foi acatado por unanimidade ali pela Justiça do Distrito Federal. O processo por estelionato, ele e mais 8 pessoas foram virar agora, vão fazer essa condenação. E nisso ele já respondia por fraude esportiva, por conta daquele cartão amarelo lá contra o Santos. E nisso foi acatado esse pedido por unanimidade. Em nota, Panuso, a defesa do atleta afirmou que o acolhimento contraria a decisão fundamentada do juiz de primeira instância e que irá apresentar recursos aos órgãos competentes sobre essa acusação, Panuso. Eita, essa história dessas bets, isso acabou envenenando mesmo o país, sabe? E você vê a quantidade de gente, né, que se corrompe por isso, a começar pela mídia formal, sabe? As empresas de mídia formal, porque o dinheiro que sai do bolso dos incautos, dos enganados, dos viciados em jogos, esse dinheiro vai ser distribuído para muita gente, não é só para as bets, né? É para gente que lucra com elas. Por exemplo, a empresa de mídia no Brasil. Porque não tem um time de futebol dos grandes, não tem uma empresa de comunicação que transmita futebol que não tenha, né, que não lucre com essa jogatina desenfreada que virou o Brasil, né? Isso e aí mesmo. Aparecem sintomas aí. Isso mesmo, Beleza. Todos os times grandes têm um patrocínio, o Palmeiras mesmo é patrocinado pela Sporting Pad, que é uma bet lá da Inglaterra, mas a maioria dos times brasileiros tem essa relação tanto com a bet, tanto com essa com as bets hoje em dia no mundo esportivo. E lembrando, Panuso, que o Bruno Henrique ele foi julgado, porém não deu em nada, ele está atuando, ele jogou a final da Libertadores, atuando aí no Brasil, então vale pra gente verificar que vale a pena apostar nisso, essa forçação, porque o atleta não deu em nada ali no âmbito esportivo, Panuso. Pois é, uma vergonha, né? Sim. É uma vergonha, porque quando deixa de punir um sujeito que manipulou o resultado de aposta, que está enganando as pessoas, que forçou a barra no campo para ganhar o tal cartão amarelo, aí quando a gente vê o cara triunfando na vida é duro, né?
Sim. É o triunfo da picaretagem, né? Principalmente em cima de mim, do palmeirense. Que pena dos palmeirenses que esse ano tiveram, né, esse desgosto e muitos outros, aliás, foram poucos. E 2025 ruim para o Palmeiras, Sim. hein? Foi o ano o do time IA. do IA, né? Sim. Ô, Alex, é bom que falar com o Alex não tem problema, porque ele não fica bravo, mas tem palmeirense aí que fica irritado, viu? Outro dia cruzei com um na rua, você fica falando mal do Palmeiras, que o Palmeiras não tem mundial, eu falei, posso fazer o quê? Né? Sim. Que o Palmeiras tem, né, Panuso? 51. 51, né? Sim. Ô, Alex, e sobre o futebol em si? Sei. Então, o Panuso aqui, ontem teve o jogo que finalizou a rodada, a 37ª. Vou explicar pro pessoal da audiência. Eu sempre pego o jogo do dia anterior e falo no próximo dia, e para não deixar passar nenhum nem outro. Então, esse foi o jogo que finalizou realmente a 37ª rodada. O Cruzeiro empatou 2-2 com o Botafogo, abriu uma vantagem de 2-0, porém no finalzinho o Alex Telles de pênalti fez o gol de empate, e nisso a classificação atual é essa aí que você vai ver na tela. Com empate, o Cruzeiro chegou a 70 pontos e o Botafogo chegou a 60. O Cruzeiro em terceiro colocado e o Botafogo ali em sétimo, Panuso. Você sabe, quando eu vejo Cruzeiro e Botafogo, para mim é difícil, porque eu, quando era criança, a gente torcia para... Cada estado tinha o seu time. Então, você torcia pelo Vitória na Bahia, pelo Goiás lá em Goiás. E eu, torcedor do Uberlândia Esporte Clube, que é um time que... Não vou nem falar nada, mas vamos lá. Mas a gente gostava dos times, assim. Então tinha um time em São Paulo e no Rio. Os meus times de Minas eram o Cruzeiro e o do Rio era o Botafogo, entendeu? Então um jogo como esse é um jogo que me deixa confuso, assim. Me deixa as duas personalidades esportivas totalmente em contradição, sabe? Sim, ainda bem que não tem essa mais hoje em dia. Eu não torço só pro meu Verdão e para alguns times. Não, você torceu para um monte de gente, você torceu pro Flamengo, que eu tô sabendo, Sim, entendeu? não. Ali eu fui pego fora do ato, Panuso. Foi mal. Foi mal. Tudo bem. Sim. Acontece. Vamos nessa, Acontece Panuso. nos melhores canais da internet. Vamos Sim. nessa, Alex. Bom Bora. dia para nós, tá? O Alex continua aqui pilotando a mesa aqui do nosso Desperta, né? Enquanto a gente vai fazendo daqui do estúdio o programa, tá? E eu vou fazer como eu faço todo dia, começar aqui com a meteorologia. Nós temos de novo aquela faixa em diagonal no país, do norte, do extremo norte até o leste, né? Bahia, Espírito Santo ali. Uma área de chuva intensa, essa área aqui que vai de Roraima, passa pelo Amazonas, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, atravessa Minas Gerais e chega ao Espírito Santo e até o sul da Bahia. E aqui é que está o grande problema de hoje, olha. Nesta região aqui, olha. Então, na divisa de Minas com a Bahia, né, a região de Nanuque, a região do Vale do Rio Doce, vai chover bastante lá. Vamos ver o que diz aqui o alerta? Olha, é chuva superior a 60 milímetros por hora. 60 milímetros por hora. Mais de 100 milímetros por dia. 100 milímetros é uma lâmina de 10 centímetros de água sobre o chão, tá? É motivo para enxurradas, alagamentos, muito mais na região de serra como essa aí, assinalada do mapa, né? E aqui o INMET diz que tem grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, né? Em cidades com áreas de risco que graçam nessa região aí assinalada, tá? E agora a gente vai voltar aqui para o mapa da previsão, porque a gente vai ver como é que será o dia e também como é que serão as temperaturas, né, ao longo do país hoje. Cadê? O INMET insiste em não me permitir ter a página aqui. Vamos ver, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que vão ser as temperaturas, tá bom? Vamos ver se agora deu aqui. Não, hoje o site do INMET está preguiçoso. Eu fico devendo para você, mas eu compenso isso aqui até o fim do programa, tá bom? Gente, vamos começar aqui com os destaques na capa do ICL, então. Matéria principal hoje no nosso site é essa aí. Presidente interino da Alerj convocou a comissão para avaliar a prisão do Bacelar, aquele presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que deu a pista, né, para o TH Joias, que é o fornecedor de armas do Comando Vermelho, também deputado no Rio de Janeiro. Disse para o cara vazar porque a PF ia bater na porta dele, o que efetivamente aconteceu. E agora a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai se reunir para uma coisa que está se tornando rotina no Rio de Janeiro, porque os últimos 5 presidentes da Assembleia Legislativa passaram por esse ritual. Os cariocas e os fluminenses estão super acostumados a ver presidente do Poder Legislativo indo para a cadeia no Rio de Janeiro. O que é um absurdo, né? Pensa assim, como é que uma população escolhe tão mal os seus políticos? 5 governadores
presos, 5 ex-governadores presos. E aqui fica uma pergunta para o pessoal do Rio de Janeiro. Gente, não está na hora de dar um pouco mais de seriedade para o uso do voto? Votar dessa forma, né, com esse escracho, isso atrapalha. O curioso é o seguinte, as pessoas no Brasil votam mal e depois vão criticar o político que elas mesmas elegeram, né? Já sabem que o cara é um pilantra, que é um ladrão, que é um gatuno, mas vão lá na urna, sufragam o voto dele. Aí, não, porque o cara é conservador, é um cidadão de bem, ele preza a família, não sei o que mais. Aí um pilantra desse é eleito, vai cuidar dos negócios dele e esquece, por exemplo, do dinheiro para a creche, entendeu? Ele prefere mandar para uma quadrinha de futebol lá para a galera dele, do dinheiro para melhorar a educação, da qualificação dos professores, né? E aí o país fica mais esculhambado do que já é. Por quê? Porque as pessoas começam a desconfiar que a política não funciona para resolver os problemas. Mas é óbvio, nenhum político com mandato eletivo está lá só porque quer. Ele está lá também porque a população o elegeu. E aí depois o prejuízo é grande, as pessoas ficam reclamando, mas só tem vigarista na política. Mas e o voto vigarista do eleitor? Tem muita gente que teme, fala, mas você está responsabilizando o eleitor por quem ele é? Óbvio que sim, né? Bom, vamos continuar aqui com a leitura das notícias. Então tá lá, o presidente interino da Leste convocou a comissão para avaliar a prisão do Bacelar. Se mantém ou se tira. Outro dia, tiraram da cadeia, lá no Espírito Santo, um deputado. No Rio de Janeiro, tiraram o Pisciani, em 2000 e sei lá quando, lá para trás, envolvido em outro escândalo, né? Agora ele que está indiretamente vinculado a esse escândalo aí também, porque está na cadeia sucessória dessa vaga do TH Joias, né? Vamos ver o que vai dar, se esses deputados vão ter a coragem de afrontar de novo o país, tirando da cadeia alguém que merece ficar lá por muito tempo, alguém que é responsável por uma fraude processual, por frustrar uma operação da Polícia Federal que só não deu errado de tudo por causa da eficiência dos agentes federais. Em relação ao Congresso Nacional, o Flávio Dino, mais uma vez, dando o tom do dia, né, com a sua postura inflexível e, aliás, muito bem-vinda para o país, ele barrou o repasse de 80 milhões de reais em emendas de quem? Desses dois fujões aí, Ramagem e Eduardo Bolsonaro, tá? Emendas que são aprovadas. As emendas do processo é o seguinte, elas têm que ser apresentadas até o meio do ano anterior à execução do orçamento. Então, se a emenda é para ser liberada esse ano, ela tem que ter sido apresentada até o meio do ano passado. Aí passa por uma votação, é incorporado ao orçamento e o dinheiro fica disponível e o governo federal é obrigado depois a empenhar e pagar aquilo que os deputados determinam. Então, mesmo quando um parlamentar morre, por exemplo, ou perde o mandato, a emenda dele continua circulando ali, né, no trâmite da burocracia. E é esse dinheiro mesmo que o Flávio Dino mandou brecar, porque era dinheiro de 2 deputados que estão completamente ausentes do processo político. Um porque fugiu, se mandou para os Estados Unidos, ainda não está condenado, mas está processado e é notório que não esteja trabalhando. Então, Eduardo Bolsonaro. O outro é o Alexandre Ramagem, né? Esse condenado, já é uma cadeia brava, se mandou para os Estados Unidos, onde também fica de lá afrontando o Supremo Tribunal Federal e as instituições brasileiras, tá? E aí o Flávio Dino cortou o barato, pelo menos das emendas, porque as emendas, né, as emendas têm um efeito deletério sobre o processo eleitoral, elas criam reputação e são capazes de animar redutos aí que são muito permissivos em relação ao comportamento e à dignidade dos parlamentares, tá? E daqui a pouquinho o Kleber Lourenço vai contar para a gente também um outro assunto. A Câmara Federal, que é muito generosa para com os fora da lei da política, resolveu que o apartamento do Ramagem ela vai manter, pelo menos por enquanto. O coitado do Ramagem está lá nos Estados Unidos foragido, vamos tirar o apartamento dele aqui, por quê, né? E bom, nos outros destaques, vamos aqui, olha, essa manchete daqui de cima, vocês já viram essa manchete aqui, é de ontem, portanto eu vou poupar você de ver de novo, porque a gente tratou do problema, tá? A morte de um empresário em Goiânia levou à prisão de 2 sargentos. Essa manchete que você está vendo aqui bem no meio da página, olha. Morte de empresário em Goiânia leva à prisão de PM suspeito de integrar um grupo de extermínio. As denúncias de execuções e de grupos de extermínio em Goiás graçam, desde que o governador Ronaldo Caiado disse que a polícia dele entra para resolver, autorizou o assassinato lá. O Jorge Messias, ontem, pelo que disse o Randolfo Rodrigues, nessa outra manchete aí, vai ter que ter paciência para esperar a virada do calendário. Por quê?
porque a indicação dele, a sabatina, ou seja, o necessário envio da mensagem para o Congresso só vai acontecer mesmo em 2026. É um esforço do Palácio do Planalto para que ele possa se articular com senadores que ainda relutam em dar a ele o voto de aprovação, tá? E aqui o último destaque, eu já falei sobre isso lá na abertura, mas o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias que parametriza o orçamento da União, que deverá ser votado até o final deste mês, né? E o governo terá que pagar, como eu falei também, 65% das emendas dos deputados e senadores antes das eleições. E aqui fica a demonstração cabal de que esse dinheiro é para comprar voto. Você tem alguma dúvida? Porque qual é a preocupação dos parlamentares com o cronograma da execução? É o caminho da eleição. É o caminho da eleição, tá? É o caminho pelo qual eles vão renovar o seu mandato. E, bom, esses foram os destaques aqui, então vamos começar agora a dissecar o noticiário. Vamos começar pela informação da aprovação da LDO, né? E essa informação de que as emendas terão que ser pagas antes do calendário e o governo vai ficar apressado. E porque o valor das emendas é um valor totalmente absurdo, assim, em face das limitações do orçamento brasileiro. A matéria fala o seguinte: o Congresso Nacional aprovou nessa quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, estabelecendo que o governo deverá pagar ao menos 65% das emendas impositivas até julho do próximo ano. A medida aprovada por votação simbólica reflete a insatisfação de deputados e senadores com o ritmo lento da liberação dos recursos em 2025 e representa uma derrota para o Planalto no embate pelo controle do orçamento federal. Essa nova regra vale tanto para emendas individuais quanto para emendas de bancadas. No caso das emendas de comissão, permanece o entendimento político que garante um piso próximo de 50%, ou seja, o governo tem que pagar pelo menos a metade, né? O texto também revisa prazos, amplia o tempo de análise dos ministérios e reorganiza procedimentos técnicos, além de criar critérios para substituição de parlamentares responsáveis pelas emendas, tá? E aqui, vamos logo para aqui, olha, o fundo partidário vai ter a correção automática, né? Outro assunto, os deputados parece que se embrenharam agora em um período muito ruim, né, em que tratam apenas dos seus próprios interesses. É esse o negócio. E o Lula ontem reclamou bastante dessa história, do que ele chamou de sequestro do orçamento pelos deputados federais. A matéria aqui assinala o seguinte: a votação da LDO ocorre em meio ao cenário de tensão política. Nos últimos dias, o presidente do Senado acusou integrantes do governo de tentar influenciar a indicação do Messias. O PL antifacção emperrou lá na Câmara, né, provocando desgaste na relação entre governo e Congresso, e assim vai. Eu vou chamar agora o Kleber Lourenço. Kleber, está aí, Alex? Se tiver, põe para mim o Kleber na tela. Oi, Kleber, bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia à comunidade do ICL. Tudo bom, Kleber? Tu preparou o fígado hoje para a festa da firma, não? Olha, já estou amaciado para isso, viu, Panunzio? Você amaciou a noite passada. Depois o cara morre de cirrose e ninguém sabe por quê. O que aconteceu, né? Ô, Kleber, vamos lá. Apartamento do Ramagem, né? A Câmara decidiu manter o apartamento do Ramagem, que nem no Brasil está mais. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, Panunzio, essa semana, além do bloqueio do salário do deputado Ramagem, que ainda se encontra foragido no exterior, começaram a surgir questionamentos quanto ao apartamento funcional do deputado, já que ele possui um em Brasília e já que ele não está no país, não faz sentido esse apartamento se manter na posse dele. Inclusive, esse apartamento se junta ali a várias coisas estranhas ali e até mesmo peculiares que acontecem no entorno do parlamentar, como, por exemplo, o aluguel de veículos, mesmo estando foragido do país. Aliás, pode falar. Aliás, nós noticiamos aqui essa semana duas, vamos dizer assim, impropriedade, para não dizer dois abusos absurdos e ridículos, né? Ramagem abastecendo o carro 8 vezes no mesmo dia em postos de gasolinas de amigos, né? E por aí vai. E os abusos vão se multiplicando aí. Mas, desculpa, continua. Imagina, Panunzio. Essa semana, inclusive, em torno desse apartamento, o quarto secretário da Câmara, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, ele mandou um questionamento para a casa perguntando sobre a permanência ou não do apartamento funcional do parlamentar. Eu entrei em contato ao longo da semana com a assessoria da casa, questionando sobre que destino seria
teria o apartamento e qual seria também o resultado desse parecer solicitado pelo quarto secretário da Câmara. E ontem à tarde a Casa me respondeu com a seguinte nota: a devolução do apartamento funcional do deputado delegado Ramagem depende do trâmite da perda do mandato parlamentar. Trâmite este que, inclusive, não foi ainda definido por Hugo Motta. Ou seja, em outras palavras, mesmo fora do país, mesmo fugindo da justiça, mesmo tendo atentado contra o Estado Democrático de Direito, mesmo participando de uma associação, de uma organização criminosa para dar um golpe de Estado no país, Ramagem manterá o seu apartamento funcional, mesmo que fique ali juntando poeira e largado as traças, Panunzio. Pois é. Olha, é o seguinte, só para lembrar que a Carla Zambelli, que foi condenada lá nas calendas, no tempo da Grécia Antiga, até hoje não foi decidida a perda do mandato dela pela Câmara, né? A Câmara se arroga o direito de deixar o cara trabalhando lá a despeito de tudo que ele fez. E aí vem a questão que é bom que a gente coloque, né? Antigamente o parlamento era um lugar dos homens honrados, muito antigamente mesmo, lá na Grécia Antiga era assim. Hoje não é mais. Parece um vale-a-couto de bandidos, é isso que parece mesmo, né? Tal é a insistência de gente como Hugo Motta e seus próceres lá em manter esses condenados na condição de deputados parlamentares. Deviam se envergonhar dessas companhias, mas não, né, Kleber? Não se envergonha. Inclusive, o relator do processo de cassação da Zambelli na CCJ, Panunzio, o relatório dele, para ser até generoso, ele é um tanto quanto exótico e, por que não, estapafúrdio. Ele basicamente se arvora, o deputado Diego Garcia, a querer dizer que as percepções dele sobre o caso são mais apuradas, são melhores do que as investigações da própria Polícia Federal, uma vez que a Polícia Federal já investigou o caso da invasão dos sistemas do Judiciário, já produziu relatórios sobre isso, há evidências, trocas de mensagens e todo um acervo probatório do delito cometido pela Carla Zambelli. Inclusive, ela foi condenada, ela está foragida e aguardando extradição na Itália. Então, temos todo um conjunto probatório, toda uma série de elementos sobre esse caso, mas não. O deputado, inclusive do Republicanos, mesmo partido do presidente da Casa, Hugo Motta, colocou tudo como se fossem grandes questões circunstanciais, ou seja, pode ser que seja, pode ser que não seja. É um verdadeiro absurdo. Muito bom. Mudando de assunto aqui, ontem o senador Randolfo Rodrigues se manifestou, falou óbvio que já todo mundo estava esperando. Aliás, a gente já vem aqui no Desperta mesmo falando sobre isso há muito tempo, né, Kleber? Que a indicação do Messias tinha subido no telhado. E aí vem o Alcolumbre com esse ataque de pelanca dele, que agora se descobre provocado pelo mau humor do Monjauro. Monjauro que ele recebeu do cabeça do PC. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai tratar disso com o Lula. E aí o Randolfo confirmou que a indicação vai mesmo ficar para 2026, mas não vai fazer grande falta para o país um ministro durante esses meses aí. Não há por que ter tanta pressa assim, né, Kleber? Exatamente. Conforme eu adiantei no início da semana, os aliados ali do Jorge Messias já me informaram que o ministro-chefe da AGU já disse que tem esses 41 votos necessários para a sua aprovação. Agora, também, a preocupação do governo é de evitar, por exemplo, que com a aprovação de Jorge Messias, numa eventual sabatina e votação no plenário, crie-se um clima de revanchismo. Eu perguntei para esses aliados e fiz o seguinte questionamento. Ora, se Jorge Messias já possui os votos necessários para aprovação, conforme vocês afirmam, por que então o governo ainda continua trabalhando com essa tese do adiamento, da postergação da votação? E uma das fontes com quem eu conversei, muito próxima ao próprio Messias e ao próprio presidente Lula, me disse a seguinte frase, Panunzio: precisamos reduzir a tensão. Não nos interessa o clima de vencidos e vencedores. Então, apesar de muito positivo para o governo Lula, na visão até do próprio presidente, uma eventual nomeação de Jorge Messias para o STF, eles lembram que existe Brasil depois disso, existe Câmara e Senado depois disso, e que é muito importante que eles mantenham as boas relações com o presidente da Casa. Inclusive, parte desse adiamento também vem junto com essa conversa que deve ocorrer entre Lula e Davi Alcolumbre nos próximos dias também. Então, a ideia é, garantidos esses votos, agora diminuir as inimizades para, nessa aprovação, não ficar um ressentimento do próprio Davi Alcolumbre de que foi derrotado, de que foi passado para trás, e aí escalar o clima de tensão com o Congresso Nacional, que já é bem problemático a partir da Câmara dos Deputados com o Hugo Motta. Muito bom, Kleber. Beleza.
Olha, pode voltar a exercitar o fígado aí, porque você vai precisar dele hoje à tarde, tá? Ainda temos o N1 para nos... Ainda tenho que manter a sobriedade. Então, hoje não tem N2, não tem urgente também à tarde aqui no ICL, vai ser gravado, né? Então, por quê? Porque jornalista também é filho de Deus, né? Também pode, de vez em quando, ir numa confraternização de fim de ano. Então, estaremos todos lá hoje à tarde, jogando beach tênis para comemorar o ano de 2025. Foi muito bom para o ICL. Sim. Um abração, Kleber. Até daqui a pouco. Obrigado, Panunzio. Espero te ver em boas condições, porque eu vou precisar de alguém para fazer dupla comigo lá, para derrotar os adversários internos aqui, você sabe, né? Estarei firme e forte para isso. Já separei até a regata para tal. Tá bom. Obrigado, um abração para Panunzio. você. Não, Obrigado regata não, regata não. Regata, Panunzio. Um abraço, Kleber. Tchau, tchau. Abraço, Nós vamos ser a dupla da regata. Eu e o Kleber aqui. Não vamos apanhar tanto, porque eu gosto de beach tênis, mas eu sou péssimo jogador. Aliás, eu sou ruim em tudo quanto é esporte. Daí eu não gostar de futebol, entendeu? Por que isso é um problema para mim? Gente, vamos continuar então aqui com o noticiário, falando aqui agora sobre a situação lá no Rio de Janeiro. Quero mostrar para vocês, o G1 do Rio fez uma reportagem que reconstrói a cronologia das ações que levaram ao esvaziamento da casa do TH Joias, na véspera da prisão dele, né? E que fizeram com que o presidente da Assembleia Legislativa fosse preso essa semana. Por quê? Porque foi ele quem vazou a informação. E aí a manchete do G1 é essa que você está vendo aqui na sua tela. Eu vou até aumentar a letrinha aqui, para você poder ler junto comigo. Investigações da PF detalham a cronologia das ações suspeitas de Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, preso, que levaram ao suposto vazamento. Aqui o G1 ainda está sendo bastante precavido, né, ao falar de suposto vazamento, tá? E aqui, no olho da matéria, está escrito o seguinte: as investigações detalham as ações suspeitas de TH Joias nas horas que antecederam a operação que o prendeu no dia 3 de setembro. De acordo com as investigações, essas ações indicam vazamento da ação policial, como é sabido, né? E a matéria diz o seguinte: investigações da PF mostram a cronologia que fez com que o deputado Rodrigo Bacelar vazasse informações para o ex-deputado, aliás, suplente deputado que estava no exercício do mandato, Tiago Raimundo da Silva, TH Joias. É Tiago o nome dele, não é Tiago, tá? Imagens do circuito interno do condomínio Mansões, onde mora esse pilantra, mostram o início da retirada dos objetos da casa onde o então deputado morava antes da ação policial. De acordo com as investigações, a movimentação de retirada de objetos de interesse da investigação começou quando? Dia 2 de setembro, exatamente na véspera da operação. E começa na tarde do dia 2, tá? Quer dizer, o vazamento foi no comecinho da tarde. Olha aqui como é que está o cronograma que foi remontado aqui pelo G1. 3 horas e 3 minutos da tarde, começa a retirada de objetos de interesse da investigação na casa do TH Joias. Entre 15h45 e 15h57, né, um período aqui de pequenininho, de 12 minutos. Movimentação de mulheres e crianças carregando bolsas e sacolas para um carro que sai do condomínio e é dirigido por quem? Pela mulher do TH Joias, que se chama Jéssica Oliveira Lima. 17h08, 17h50 e 18h19. Movimentação de mulheres repete. Às 19h05, já comecinho da noite, o TH chega em casa e é visto em frente do imóvel. Às 20 horas e 22 minutos, um motoqueiro de aplicativo com um carona entra no condomínio. Esse carona leva uma sacola ou um embrulho e às 20h25 o homem mostra um celular para TH. Como se sabe, ele trocou de telefone celular, né? Para destruir o que estava no seu telefone antigo. Às 21h39, TH Joias aparece nas imagens falando nesse telefone. Às 21h41, o carro de TH Joias deixa o condomínio. Depois disso, um caminhão chega à residência e passa cerca de 25 minutos sendo carregado com pertences da casa. Entre 21h58 e 22h22, há uma movimentação de carga do caminhão com presentes, com as coisas do imóvel, com pertences do imóvel. Segundo as investigações, no período em que estava organizando o desmanche da residência, TH realizava a troca do aparelho celular. Então o parlamentar passou a usar o número que é da Paraíba. Nesse momento que a investigação começa a cruzar o caminho do presidente da Alerj, que foi preso na quarta-feira. O relatório mostra que TH enviou um oi para o contato desse telefone celular novo, tá?
O proprietário do celular não foi identificado. Essa pessoa retorna com mensagens com os números com os quais o TH tinha que se comunicar de forma urgente na seguinte ordem. O telefone de Rodrigo Bacelar é o primeiro da lista, o presidente da AL, seguido da mulher de TH, Jéssica e depois de assessores. E minutos depois, o então deputado estadual manda uma mensagem de texto para o presidente da Alerja. Fala 01, tô nesse agora, né? Demonstrando a total relação de cumplicidade entre um e outro. E aí o que acontece? O presidente da Alerja responde com uma figurinha. 35 minutos depois, o TH envia para ele esse vídeo perguntando se deveria levar as carnes, né? Ele abriu lá o freezer, estava cheio de picanha lá dentro, dizendo que não ia dar para levar as coisas. O vídeo está aqui, mas esse vídeo aqui está com a chancela da Globo, então não vou reproduzir para você, que já deve ter visto isso aí pela internet, tá bom? E ele diz assim, ó, não tem como levar não, meu irmão, vão roubar as carnes, diz o TH na gravação. Deixa doido, responde o presidente da Assembleia Legislativa. Para a PF, ele demonstra ter conhecimento sobre a iminência da ação policial, de modo a orientar a ação deste picareta que se encontra aqui abraçado com outro pilantra, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tá? O relatório também mostra que já no dia da operação 3 de setembro, enquanto os policiais estavam na casa de TH Joias, ele monitorava a ação e compartilhava tudo com Rodrigo Bacelar. Envia a Bacelar uma foto das imagens captadas pelo sistema de câmeras da residência e diz: bom dia 01. Na sequência, encaminha para Bacelar o contato da advogada dele. E horas depois, o TH Joias foi preso em outro condomínio. Essa aqui é uma ação, né, que descreve cronologicamente fatos, né, que vinculam de maneira atávica o presidente da Assembleia Legislativa com a informação que levou a essas ações todas de despiste, tá bom? Para nossa sorte, nem tudo é ruim no mundo das instituições, né? E nós tivemos aqui em São Paulo uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, agora já é uma decisão colegiada, né? E tá aí a manchete para você: os paulistas e os paulistanos, e talvez até os brasileiros, estão livres de encontrar o nome desse sujeito na urna eletrônica na próxima eleição, porque a Justiça Eleitoral manteve a inelegibilidade de Pablo Marçal por 8 anos, né? 8 anos. Quem sabe se até lá ele desiste de achincalhar a atividade política, que já está bastante desgastada e não precisa de mais ninguém para detratá-la. A informação dá conta do seguinte: o TRE de São Paulo manteve a inelegibilidade do ex-candidato Pablo Marçal. Além da inelegibilidade, ela manteve uma multa de 420 mil por descumprimento de ordem judicial e foi mantida a procedência da acusação por uso indevido dos meios de comunicação social. O julgamento de ontem terminou com um placar de 4-3, com um voto de desempate do presidente do tribunal, desembargador Silmar Fernandes. Agora, me explica como é que pode 3 juízes, né, togados lá do tribunal, de repente acharem que não era isso que deveria ter sido feito, né? Mas passou, pelo menos, teve o voto de desempate e resolveu a situação. Foram afastadas 2 condenações de primeira instância, uma delas por captação e gastos ilícitos de recursos, outro por abuso do poder econômico. As ações foram movidas pelo PSB e pelo Ministério Público Eleitoral e foi apurado o desenvolvimento de estratégia de cooptação de colaboradores com o objetivo de disseminar conteúdos de Pablo Marçal nas redes sociais, com uma coisa que ele chamou de concurso de vídeo, que na verdade era uma espécie de compra de votos disfarçada para aqueles que botassem cortes dele na internet, o que é rigorosamente proibido, né? Mas, enfim, o abuso do poder econômico, por exemplo, não prevaleceu, né? Faz parte do mesmo processo, diz aqui o UOL, a apuração do pagamento da maquiadora da esposa de Marçal. Ela teria bancado um anúncio no Google que redirecionava para o site da campanha eleitoral. O processo foi movido pela vereadora Silvia, da bancada feminista do PSOL. E, enfim, aí o UOL está colocando aqui para a gente das outras broncas que ainda restam contra o Pablo Marçal. Outra ação que pedia inelegibilidade foi revertida em segunda instância, em 6 de novembro. O TSE reverteu por unanimidade a condenação em primeira instância, a pena de inelegibilidade de 8 anos e um processo que apurou a venda de apoio a candidatos a vereador em troca de PIX, né? Esse veneno da política brasileira.
Uma terceira ação que pede inelegibilidade ainda não foi julgada pelo TRE de São Paulo. No caso, houve condenação em primeira instância no mês de julho por uso indevido dos meios de comunicação social. Alex, o Lula já está posicionado aí? Se estiver, beleza, vamos colocar. O Lula hoje está entre nós. Temos Luiz Costa Pinto entre nós. Tá pronto para ir ao ar? Então, espera aí que o Alex está ajustando ali para o Lula ficar mais bonito do que já é. Já chamei, pode botar. Oi, Lula, bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem, Lula? Nós dois estamos de preto hoje, eu estou de luto aqui, viu? Faleceu esta semana em Fortaleza a aliança de Ciro Gomes com o Partido Liberal, que colocaria no colo daqueles que tantas vezes ele chamou de ladrões, corruptos e tantos outros nomes feios, né? Os atuais aliados políticos dele. Então, por isso, eu e o Lula viemos de roupa preta aqui, por causa do féretro, e definitivamente a aliança está desfeita. Aliás, Lula, a gente não tinha combinado isso, mas deixa eu colocar para você aqui a fala do André Fernandes ontem. Está com uma cara de, sabe aquela cara de fuinha? Assim, quando anunciou que a aliança com Ciro Gomes está suspensa. Ou seja, a Michele Bolsonaro a varoa triturou os varões. No reino do antifeminismo, a mulher é quem manda no Partido Liberal. Não é Valdemar, não é Eduardo Bolsonaro, é Michele Bolsonaro, hein? Se cacifando aí para disputar uma eleição a presidente da República, né? Vamos ver a fala aqui do nosso querido André Fernandes, desfazendo aquilo que ele mesmo fez. Alex, rode para nós, por favor. Acato a ordem do Diretório Nacional, do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, que lá atrás havia me autorizado a tentar essas articulações, mas, ao que tudo indica, pelo momento, nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar, nós vamos analisar um futuro melhor para o estado do Ceará, e eu agradeço a confiança de continuar à frente nessa articulação. Agradeço a confiança. Que confiança? Desfizeram toda a manobra dele lá, agora ficou ruim para o Ciro, hein, Lula? Fábio, o Ciro sai do tamanho de uma... de um rato, né, desse processo político pré-eleitoral. O Ciro estendeu o tapete vermelho, né, para ter ao lado dele uma personagem como o André Fernandes, que é a síntese, é a expressão, né, da baixa política nacional, dessa renovação até da direita, da extrema-direita brasileira, mas uma renovação num sentido muito ruim, né? E o Ciro Gomes estava disposto a colocar o pai do André Fernandes na sua chapa como candidato ao Senado, né? Ele vai disputar o governo do Ceará, é um candidato forte no Ceará, tem o apoio, né, do padrinho político dele histórico, que é o Tasso Gereissati, mas o Ciro, ele politicamente, nacionalmente, ele se inviabilizou, né, tragado pelas suas próprias contradições. Mas esse processo todo, Fábio, deixou claro, como você adiantou aí, a subida na cena eleitoral das ambições da Michele Bolsonaro. Eu acho que, nesse momento, a Michele se consolida como a candidata do PL, né? Não digo aqui da direita, da extrema-direita, sim, mas da direita nacional, não, porque ela vai se dividir, o Centrão vai romper essa aliança, mas, para mim, está claro que a candidata do PL, neste momento, é a Michele Bolsonaro. Ela, nesse processo em que o Ciro Gomes foi humilhado no Ceará, né, e reflete no resto do país, a gente vê também a humilhação, né, que a Michele submeteu todos os filhos do Bolsonaro, os enteados dela, que não a suportam, né? E tem mais um dado, Fábio. Eu soube ontem à noite que o Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, que, mais uma vez, né, reafirmo, toda a lógica política leva a crer que o Tarcísio, de fato, disputará
a reeleição para o governo de São Paulo, mas o Republicanos fechou, celebrou e encerrou o contrato, fechou o contrato com o publicitário argentino, o marqueteiro argentino Pablo Nobel, um contrato de 6 milhões de reais para ele atuar na pré-campanha do Tarcísio e dos principais candidatos a governador do Partido Republicanos, né? E isso já abriu um confronto nessa aliança entre republicanos e PL, porque o presidente do PL não abre mão de ter o Duda Lima, que é o outro marqueteiro, o marqueteiro do bolsonarismo, né, fazendo essa campanha pré-eleitoral. E é o Duda Lima quem está, neste momento, dirigindo a cena, né, da Michele Bolsonaro nesse confronto com o Ciro Gomes e com os filhos do Bolsonaro. Muito bom. Bom, gente, tudo que nós estamos falando aqui agora não estava no nosso roteiro, tá? Mas é importante porque é a pauta da negociação do dia, né? Eu acho engraçado essa história, porque o PL trata a mulher como ser de segunda categoria, né? E estão apanhando de Michele Bolsonaro, gente. Olha só a qualidade dos machões do partido. Bom, vamos lá. Temos outros assuntos aqui. Eu e o Lula estamos de preto aqui por várias razões aqui. Enfim, por causa dessa aliança lá no Ceará que a Michele acabou de romper. E só que nós temos novidades para vocês também. Hoje está circulando aí na Folha de São Paulo e em outros sites uma matéria que talvez explique o mau humor do senhor Davi Alcolumbre, que teve um ataque de pelanca aí com a nomeação do Jorge Messias, bateu o pé no chão, deu birra e no final das contas ficou irritadinho porque o Lula não mandou a mensagem desmarcando a sabatina que ele tinha, sem autorização de ninguém, resolvido marcar por conta própria para anteontem e para a quarta da semana que vem. E aí, Lula, ficamos sabendo que ele está tomando Monjauro. Monjauro, não sei se tira o bom humor, tira o apetite, né? A pessoa deve ficar mal-humorada quando toma Monjauro, talvez seja isso, hein? Como é que ele arranjou esse Monjauro, hein, Lula? Ô, Fábio, na verdade o Davi Alcolumbre toma Monjauro há muito tempo e o que essa reportagem do portal UOL traz hoje é a expressão, né, de como se faz lobby em Brasília e se usa como mercadoria de lobby político qualquer coisa. Nesse caso, foram canetinhas de Monjauro. O que o UOL flagra é um diálogo entre um motorista do Beto Louco, né, o líder de uma organização criminosa, o Roberto Leme, né, que está foragido, inclusive, negociando uma eventual delação premiada, porque é a ponta daquele grande esquema que foi flagrado, que foi descoberto na Faria Lima, né, que une postos de combustíveis e desvio de verbas e dinheiro oculto, empresas fictícias. Esse personagem, o Beto Louco, estava no dia 5 de agosto de 2024. Dia 5 de agosto de 2024 foi uma segunda-feira, Fábio. E era a segunda-feira do aniversário do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, né, que também foi flagrado nesses lobbies, nessas traficâncias que estão sendo investigadas do Beto Louco, né? Era aniversário do Antônio Rueda, ele fez um almoço de aniversário em plena segunda-feira, um almoço festivo. Foi o dia também em que o mundo estava em polvorosa, porque houve uma grande baixa das bolsas de valores, existia a possibilidade de estar havendo uma grande quebra na economia internacional e estavam almoçando festivamente o atual presidente do Senado, na época ele era presidente da CCJ do Senado, que não é pouco, né, Davi Alcolumbre, com o Beto Louco, com o Antônio Rueda, e o papo era o Davi Alcolumbre tinha dificuldade para obter as canetas de Monjauro, que naquela época custava em torno de R$15 mil o tratamento com Monjauro por mês. Ele estava tendo dificuldade de ter um fornecimento seguro de Monjauro, porque ele não tinha receita médica para o uso, e o Beto Louco disse: eu consigo para você.
né? Eu tenho uma amiga que está vindo de Dubai e vai trazer e tal, eu mando entregar para você. E aí foi isso que o UOL flagrou. Conversas telefônicas, mensagens de áudio por WhatsApp de um motorista dizendo que recebi as canetas, vou levar lá para o Davi, né? E um assessor do senador Davi Alcolumbre dizendo, recebi, já dei um jeito de comunicar a ele que já chegou, está tudo bem, está tudo certo, né? É o Adipolobby, né? Ou o esquema das canetinhas emagrecedoras, né? É um nome pronto e acabado para um escândalo que o povo entende, ou seja, um criminoso que está foragido, que é o Beto Louco, né, procurado por cometer graves crimes contra a União, né, contra o erário, né, e entre outras coisas, por associação com o PCC. Ele estava no almoço com o presidente do União Brasil, um dos maiores partidos do país, o Antônio Rueda, no dia do aniversário do Antônio Rueda, junto com o atual presidente do Senado, e fornecendo canetinhas emagrecedoras que tinham um custo. Imagina, R$15 mil por mês significa 1/3 do salário de senador. Isso é até, pela lei brasileira, é um valor de um presente que um senador não pode receber. Porque no Brasil, a Comissão de Ética Pública da Presidência fixou em $100, né? O valor máximo de um presente que uma autoridade pode receber. Agora, é uma vergonha isso, o presidente da Casa Revisora, do Senado da República, que representa a União, aceitar canetinha de monjauro de um traficante de influência como esse líder do PCC. E aí o Congresso ainda se arroga o direito de manter a votação do pacote antiviolência do governo, do pacote antifacção, nesse compasso de espera, né? E aí começam a aparecer essas conexões, sabe? Um absurdo completo essa história toda, porque aí tem corrupção, tem contrabando, tem descaminho, né? Canetas que vêm do exterior, lá dos Emirados Árabes, sei lá de onde. Então, assim, tudo errado, né, Lula? E o lobby ilegítimo, né? Até porque o Congresso nunca regulamentou o exercício do lobby, né? E isso é um absurdo. A lei do lobby, que nunca foi regulamentada no Congresso Nacional, ela é de autoria do ex-senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, que já morreu, né, há mais de 10 anos. Isso é inacreditável, Fábio. Os gaúchos têm um ditado lá, me caiu não sei o quê de não sei de onde, sabe? Mas tem certas notícias que deixam a gente arrepiado, né, com relação a isso. Aliás, deixa eu falar, Lula, eu vou convidar você para ficar mais uns minutinhos comigo, porque tem alguns outros assuntos aqui que eu acho que você pode contribuir para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Ontem foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e foi um dia em que a questão das emendas ganhou o orçamento. Não é isso não, eu estou na página errada aqui, Alex, tira aí. E aí o Lula reclamou muito ontem das emendas impositivas, né, que sequestram, segundo ele, pelo menos metade do orçamento da União, com programas que não estão inscritos entre as prioridades técnicas do Brasil, que deturpam o sentido de governo. Quer dizer, o cara, ao invés de colocar o dinheiro para construir extração de tratamento de esgoto, faz uma quadra desportiva porque isso rende mais voto na clientela dele, né? E assim vai se desvirtuando a aplicação dos recursos escassos que estão previstos no orçamento. E o ministro Flávio Dino ontem espalhou aquilo no ventilador. Por quê? Primeiro, porque ele mandou caçar o pagamento das emendas de dois fujões, do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro. E segundo, porque ele também reclamou dessa prerrogativa do Congresso. Mas não foi só isso, né? E eu tenho aqui uma fala do Flávio Dino que eu quero mostrar para vocês agora. Ele falando sobre essa questão que envolve aquela medida monocrática do Gilmar Mendes, que vai entrar em votação agora pelo plenário do Supremo, que dá o privilégio da denúncia que leva a impeachment do ministro do Supremo só ao Procurador-Geral da República, contrariando o que diz a legislação, que é de 1950. Ontem o Flávio Dino tocou num ponto interessante. Por quê? Eu critiquei e continuo criticando. Acho que foi sim uma medida de força do ministro Gilmar Mendes. Mas aí coloco a pergunta: o que será do Supremo Tribunal Federal caso a extrema-direita
consiga consolidar o seu projeto de eleger parlamentares que vão conspurcar o Supremo Tribunal Federal. E ontem o Flávio Dino falou sobre isso e falou grosso. Eu quero mostrar para vocês, depois o Lula vai dizer para mim o que isso significa na prática. Bota para a gente, Alex, a fala do Flávio Dino, por favor. Hoje, 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade. Por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. E isso agudiza a necessidade de revisão do marco normativo e espero que esse julgamento, inclusive, sirva como estímulo ao Congresso Nacional para legislar sobre o assunto. Ô Lula, ontem falei com uma fonte lá em Brasília, um senador da República, que falou, olha, é um remédio amargo, é igual a quimioterapia, que provoca muitas dores antes de curar o doente, explicando assim essa ação do Flávio Dino. Eu queria saber o que você achou disso, qual é o reflexo disso. E só ressaltando que nós temos pouquíssimo tempo, nós temos por 3 minutos, tá? Vai lá, Lula. Perfeito, não, vou sendo rápido. O Flávio Dino, esse número de 81 pedidos de impeachment, ele é inédito, né? Pedidos de impeachment de ministros do Supremo que estão no Senado Federal, ele é inédito. São pedidos que, seguramente, eu falo sem tê-los lido, mas com absoluta certeza, que 99% deles são absolutamente ineptos, né, e eivado de adjetivos, sem nenhum substantivo, porque é assim que ocorre, já que qualquer um pode pedir impeachment do Supremo à luz dessa legislação retrógrada, dessa legislação que ainda vigora, que é a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950. Então, o que o Flávio Dino está dizendo é o seguinte, olha, o que o ministro Gilmar Mendes fez, interrompendo essa possibilidade de que qualquer um possa pedir impeachment do Supremo e qualificando esse pedido, né, é algo que a gente tem que se debruçar e que o Congresso tem que legislar sobre isso, porque do jeito que está não pode ficar. Aproveitando esse ensejo, né, o Flávio Dino comunicou que tinha barrado a possibilidade de os 2 deputados fujões, o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro, continuarem indicando despesas do orçamento da União com suas emendas parlamentares que, pela legislação criada pelo Congresso Nacional, são emendas impositivas, têm que ser executadas e que somam 80 milhões nesse orçamento de 2025, que ainda está em execução. Então, seriam 80 milhões de reais que a União gastaria com emendas de 2 deputados que um está respondendo a um crime federal, né, de traição, que é o Eduardo Bolsonaro, e o outro está condenado por golpe de Estado, que é o Ramagem, né, e eles continuavam como se nada tivesse acontecido. E a reclamação do presidente da República, na sequência, para falar disso, é porque ontem se fechou um acordo para a aprovação do orçamento do ano que vem. E esse acordo está determinando, né, porque foi um acordo, que o governo vai gastar até julho 26,5 bilhões de reais pagando emendas parlamentares, o que significa 65% do orçamento para emendas parlamentares pagos antes da eleição. E isso já é um combustível enorme, Fábio, para deputados e senadores que lutam pela reeleição. Vai daí a reclamação do presidente da República em relação a essa distorção política que a gente vive. Muito bom, Lula, super obrigado. Hoje segurei aqui mais do que o combinado, mas foi ótimo para nós e para a nossa audiência, tá? Gente, eu só queria recomendar para o presidente, porque é o seguinte, o Brasil é um país estranho. Veja só, o presidente do Senado recebe canetinha de emagrecimento ao custo de 15 mil reais por mês
de um dos chefes do crime organizado no Brasil. O presidente da Câmara, Hugo Mota, vai a Nova York por conta do contribuinte para um regabofe com o maior devedor de tributos da União. Em Brasília, graçam lobbies de todo tamanho, né? E a gente vê aí, né, as tentativas desenfreadas para tirar a autonomia da Polícia Federal. Por que será, né? Leva essa reflexão para você, com você para o seu fim de semana, porque eu, infelizmente, já não tenho mais tempo e ainda preciso me despedir de vocês aqui, trazendo a nossa mensagem do marketing de hoje, tá? Então, olha, gente, antes de mais nada, quero agradecer a vocês pela audiência. Olha aqui, o Desperta para variar, em primeiro lugar, de audiência na internet, à frente da Jovem Pan, CNN, Band News FM, 247, VTV News, Revista Oeste. Estamos nós lá todo dia na ponta nesse horário aqui. A gente agradece a você pela confiança de estar aqui conosco, lendo as notícias do mundo por nosso intermédio, tá? E quero te convidar mais uma vez para conhecer o nosso curso de pós-graduação, o segundo curso aqui sobre teoria crítica da sociedade, organizado pelo GECE, né? A aula aberta com o Vladimir Safatli vai ter uma reprise agora no domingo às 20 horas. E se você quer conhecer um pouco melhor do que trata a teoria crítica e por que é importante dominá-la para fazer uma crítica ao capitalismo, então essa aqui é a oportunidade, tá bom? Você vai aqui, ó, icl.com.br/aula, tá? Deixa lá a sua inscrição, a gente manda um lembrete para você do começo dessa aula, tá bom? Bom fim de semana. Hoje, como eu falei, tem a festa da turma aqui, de modo que nós teremos um fim de semana para que todo mundo se recupere. Segunda-feira está tudo normal aqui no ICL. Você fica agora com o N1. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Até segunda. Fala, turma. A espera acabou. A gente abriu as vagas para a nossa pós em Teoria Crítica da Sociedade. Uma pós histórica, porque é a primeira vez no Brasil que é oferecida. E uma pós também muito especial, porque é feita em parceria do ICL com a FESP São Paulo, uma das instituições de maior prestígio no Brasil. A gente tem um número limitado de vagas numa condição super especial, que foi o lançamento dessa pós. Já tem muita gente que se inscreveu, literalmente milhares de pessoas, e essas vagas na condição especial elas estão acabando. Mas eu estou gravando esse vídeo exatamente para alertar vocês que querem participar dessa pós e não querem perder a condição especial.